Bem, estamos começando mais um Senta que lá vem história. Hoje a gente vai pegar uma historinha bem interessante sobre Rabi Mani, sobre alguém que teve muitas dificuldades na vida e como ele lidou com tudo isso. A gente vai aprender algumas questões aqui, alguns lados. O lado da história tem os dois lados. Tem uma história que acontece entre dois rabinos. A gente vai ver cada lado, o que ele vem representar aqui na nossa história. Essa história não necessariamente aconteceu, não necessariamente ela é real, mas ela está escrita na Gemara, assim aparece na Gemara em Masechet Ta'anit, no Daf Kav Gimel. Ela vai ensinar para a gente alguma coisa. Ela vai ensinar para a gente um estudo importante. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a nossa historinha e aprender. Vamos ler, ver o que ela quer contar para a gente, e assim a gente vai conseguir entender por que a Gemara contou essa história, qual é a ideia dela. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui o mouse para a gente poder acompanhar. Vamos lá. Uma história um pouco diferente, possivelmente, certo? Diferente de outras historinhas que a gente está acostumado, mas cada história tem suas características e a gente segue em frente, vamos aprendendo elas. Então, conta para a gente, a Gemara, a seguinte história. Na Gemara, no original, aparece em aramaico, certo? Eu conseguiria colocar aqui ela com pontinhos, mas com pontinhos eu só achei em aramaico. Então, tinha duas opções, ou em aramaico com pontinhos, ou em hebraico sem. Imagino que para a maioria é melhor em hebraico sem pontinhos do que em aramaico. Então, vamos lá, vamos ler a historinha, levantar perguntas, e depois a gente tenta ver a historinha de um ponto de vista geral, o que ela quer passar para a gente. Diferente da historinha de ler, em que a gente focou em cada palavra e palavra, aqui a gente vai pegar o contexto geral da história. Conta para a gente o seguinte: Rabi Mani benosh Rabi Yona. Rabi Mani, ele era filho de Rabi Yona. Rabi Mani, ele é conhecido um pouco da Gemara, ele aparece em alguns lugares. Rabi Yona era um grande raham da época, um grande rabino que fazia muitos milagres. Conta a historinha sobre Rabi Mani. Ele era filho de Rabi Yona. Conta a Gemara o seguinte: Ayu metzarim oto anshei Beit Anasi. Rabi Mani, ele tinha um problema com as pessoas do Beit Anasi. Beit Anasi era o presidente em Eretz Israel, na Galut, sempre o povo judeu tinha um presidente geral, presidente da comunidade, da federação, e Rabi Mani, ele arranjou briga com eles. Por algum motivo, eles incomodavam Rabi Mani. Tinha alguma coisa neles em Rabi Mani que eles não gostavam. Então, sempre tinham briguinhas, reclamações, sempre incomodavam ele por diversos assuntos. Ele não sabia o que fazer, a situação dele era complicada. Ele foi para o Kever, para o túmulo do pai, rezar, pedir para o pai ajudar ele. Amarlo, ele foi até o túmulo e falou: Abba, metzarimoti. Começou a rezar para ele, para Rabi Yona: pai, eles ficam me incomodando, não me deixam viver tranquilamente, eles ficam me atrapalhando. O que eu faço? Yom Echad, Shel Beit Anasi avru leyad Kever. Certa vez, depois que Rabi Mani rezou muito, os representantes, os trabalhadores do Beit Anasi acabaram realmente passando ali do lado do Kever, passando próximo de onde estava enterrado Rabi Yona. As pernas do sussim, dos cavalos em que eles estavam andando, afundaram na terra, ficaram presas. Os cavalos não conseguiam sair, não conseguiam seguir em frente. E aí eles ficaram assustados, perguntaram: o que está acontecendo aqui? Não tem areia movediça, não tem nada, os cavalos não estão afundando, eles só ficaram presos. Tipo aquilo que a prefeitura coloca em alguém que estacionou num lugar proibido, coloca aquele negócio na roda, para a roda não conseguir mexer, não conseguir andar. Eles entenderam que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, começaram a verificar, olhar em volta o que é, perceberam que tinha lá o túmulo de Rabi Yona. E aí eles entenderam qual era o problema, e os cavalos ficaram presos, os cavalos ficaram lá presos até que eles receberam sobre si mesmos: a gente não vai mais incomodar Rabi Mani, a gente vai deixar ele em paz, a gente vai deixar ele viver a vida dele tranquilamente. Ótimo, conseguiram sair. Mais uma história, certo? Essa Gemara é formada, na verdade, de 4 historinhas. A segunda história também é Rabi Mani, a terceira história também é Rabi Mani, e a terceira são de 2 pessoas anônimas ligadas ao rabino de Rabi Mani. Mas vamos lá, segunda historinha curta, certo? São todas elas conectadas, uma é construída em cima da outra, por isso a gente vai ver todas juntas, depois a gente segue em frente. Outra vez aconteceu com Rabi Mani,
O rabino dele era conhecido como Rabi Yitzhak ben Eliashiv. Esse Rabi Yitzhak ben Eliashiv, ele também aparece em alguns lugares na Gemara como alguém que fazia nissim, alguém que fazia milagres. E no Arizal está escrito que a Neshama de Rabi Yitzhak ben Eliashiv é a mesma Neshama, quer dizer, parcialmente, pelo menos, vem da mesma fonte, da mesma Neshama, que Rabi Hanina ben Dosa e Rabi Meir, que eram dois grandes rabanim que faziam muitos milagres. Certo? Rabi Hanina ben Dosa tem histórias e mais histórias de milagres que aconteceram com ele. A filha dele que trocou, em vez de colocar óleo na vela, colocou vinagre. Ele falou para, olha, quem falou para o óleo queimar, vai falar para o vinagre queimar também, não tem problema. Do mesmo jeito que o óleo queima e deixa a vela acesa, assim também o vinagre pode fazer isso. Quer dizer, não é o óleo em si, não são os ingredientes, não é a matéria do óleo que queima, é a Kadosh Baruch Hu que for para o óleo queimar. Se ele for para o óleo queimar, ele vai fazer o vinagre queimar também. E assim foi, certo? Rabi Hanina ben Dosa é alguém conhecido por fazer milagres, Rabi Meir Balanês, também famoso. Lá em Tveria, muita gente vai lá rezar, no túmulo de Rabi Meir Balanês. Tem aquela frase famosa, Ela Ade Meir Anen, a gente pede para o Deus de Rabi Meir ajudar a gente. Que a própria Gemara já fala que Rabi Meir diz que isso daqui é uma escola, é um jeito de rezar para conseguir alguma coisa. Então, Rabi Yitzhak ben Eliashiv, de certa forma, fala no Arizal, a Neshama deles era conectada, era uma Neshama só. Amar lo Rabi Mani, certa vez Rabi Mani veio para ele, para o rabino, Rabi Yitzhak ben Eliashiv, falou o seguinte, Ashirim shel beit chamim etzarim oti. Olha, o meu sogro, a família do meu sogro, sogros, cunhados, a família da minha esposa, eles são muito ricos e eles não param de me incomodar, eles não param de me atrapalhar, eles ficam me provocando, eles ficam falando quando você vai começar a ganhar dinheiro, quando você vai sustentar direito sua esposa, no caso a filha. Por que você não está fazendo como se deve? Por que você não para de estudar um pouquinho? Você é rabino, você não ganha muito. Para de estudar, vai trabalhar para sustentar direito a família. E todo encontro, toda festa em família, todo Shabbat que ele passava nos sogros, era sempre a mesma história. Sempre na mesa era tudo em torno de quanto o Rabi Mani ganha, o que ele faz, o que ele não faz, a ponto de ficar incômodo. Amado Rabi Yitzhak ben Eliashiv, falou Rabi Yitzhak ben Eliashiv para ele, Yonim, duas palavras só, que sejam pobres. Ou seja, Rabi Yitzhak ben Eliashiv ouviu o que incomoda Rabi Mani e falou, olha, que percam todo o dinheiro, que seus parentes estão te incomodando, estão te atrapalhando, que fiquem pobres. Resolvido, problema resolvido, certo? Eles te incomodam porque eles são ricos, agora eles vão ficar pobres e não vai ter mais problema. E ficaram pobres, deu certo. A tefilá de Rabi Yitzhak ben Eliashiv aconteceu na hora. Certo? A gente já vê a força da tefilá que ele tem. Já é alguém que é mekubal, o que ele fala, acontece. Amal Rabi Mani, depois de um tempo, Rabi Mani veio para ele e falou, ele tem lá em Panassá. Falou, Rabi Mani, olha, eu achei que você resolveu o problema com a sua tefilá, mas pelo contrário, o problema apareceu de outro lado. Agora que eles estão pobres, eles vêm me pedir ajuda, eles vêm me pedir Parnassá. Não é que eu tenho muito, mas pelo menos eu tenho mais que eles. Então, se até agora era incômodo isso que eles me provocavam, me enchiam e ficavam reclamando de mim, agora, pelo contrário, eles pedem para mim Parnassá, eles não me deixam em paz, não me deixam em tranquilidade. Amalo Rabi Yitzhak ben Eliashiv, Rabi Yitzhak ben Eliashiv não entrou muito no assunto, falou, tudo bem, seu problema é que eles são pobres, vão resolver o problema. E o Ashirim, que sejam ricos. Vechin e o Ashirim, e ficaram ricos. Ou seja, sempre que Rabi Mani tem um problema, ele vem para Rabi Yitzhak ben Eliashiv e fala, conversa com ele, fala, olha, eu estou com esse problema, tal e tal e tal. Rabi Yitzhak ben Eliashiv reza e muda completamente a situação de Rabi Mani. De ricos para pobres, de pobres para ricos. Aqui já surge, certo, provavelmente a primeira pergunta, por que Rabi Yitzhak ben Eliashiv ele é tão kitzoni, tão extremos, de rico para pobre, pobre para rico, por que ele não fala, ele não reza para que eles sejam medianos? Por que ele não ajuda Rabi Mani dessa forma? E por outro lado, Rabi Mani, o que ele esperava? O que ele queria de Rabi Yitzhak ben Eliashiv? Ele veio pedir para ele rezar? Possivelmente, igual ele pediu para o pai dele, Rabi Yona, ajudar ele com o Beit HaNassi, com quem estava fazendo um problema com ele. Assim também ele vem para Rabi Yitzhak ben Eliashiv pedir para ele rezar, para ajudar. Será que a reza é tão forte? Será que a reza pode realmente mudar, transformar os parentes dele, resolver os problemas de Rabi Mani? Talvez tenha outra forma de resolver o problema, porque justamente dessa forma. Bom, de qualquer jeito, continuando a historinha, Veod Maaseh Amar lo Rabi Mani, certa vez, outra casa aconteceu, falou Rabi Mani para Rabi Yitzhak ben Eliashiv,
אין אשתי מקובלת עליי בגלל שהיא לא יפה. Falou Rabi Mani, olha, minha esposa, não gosto muito dela, não me cobelet alai, não estou bem com ela não é bonita o suficiente, não me chama atenção, não estou gostando, certo? Idade, a gente casou, ela era mais jovem, mais alegre, mais bonita, agora a idade foi chegando e não gosto muito mais dela. Aparentemente, todo o problema que ele tinha, ele vinha para o rabino dele, certo? Porque isso aqui é uma coisa que você vai fazer, o rabino não tem nada a ver com isso. Talvez o rabino vai te ajudar a trabalhar, a entender o que fazer, mas Rabi Mani, a priori, ele vem com qualquer problema, qualquer coisa que incomoda ele e fala para o rabino. Amarlo Rabitza Ben Eliashi Mashma, perguntou a Rabitza Ben Eliashi qual o nome dela, qual o nome da sua esposa. Amarlo Hana, falou, respondeu, o nome dela chama Hana. Amarti Tiapi Hana, Vechen Nitiapeta Hana. Olha, que seja bonita, certo? Igual antes ele falou que sejam pobres, aqui ele falou que ela seja bonita. Seu problema é esse, que ela não é bonita, pronto, problema resolvido. E assim foi. Amar Rabi Mani, passou um tempo, veio Rabi Mani e falou, Mitgala e Mitochofia. Olha, ela começou a me desprezar. Agora ela está bonita demais, ela chama atenção demais. Todo mundo gosta dela. Ela está falando, olha, porque eu estou com você, eu podia casar com qualquer um. Ela começou a me desprezar. Amar Rabitza Ben Eliashi, Inken Tachzor Hana Leshachrurita. Que ela volte a ser feia. Vechin Chazra Hana Leshachrurita, voltou a ser o que ela era antes. Ou seja, de novo, Rabitza Ben Eliashi, ele dá um pitaron, ele dá uma solução extremista. Volta, ela é feia, vira bonita, bonita, vira feia. Quer dizer, muda completamente a realidade na qual se encontra Rabi Mani, porque o que ele tentou até agora não ajudou. Ou seja, a primeira tefilá não foi suficiente, a primeira tefilá não ajudou completamente, então ele fala, volta a ser o que era antes. Como isso ajuda? Como isso transforma a vida de Rabi Mani mais fácil? A priori, de novo, surge a mesma pergunta que teria aqui na primeira parte. A vida de Rabi Mani não está resolvida. Se aqui os parentes voltaram a ser ricos, eles vão voltar a incomodar Rabi Mani. Aqui, se a esposa voltou a ser feia, o problema que ele tinha com a esposa vai continuar a existir. O problema não foi embora. Se no começo, pelo menos, ele tentou levar o problema para outro extremo, na hora que o extremo não deu certo, ele voltou o problema para o que era antes. Então, como o problema aqui está resolvido? Como a vida de Rabi Mani vai se acertar? Isso lembra aquela historinha famosa do cara que chegou para o rabino e falou, minha vida está horrível, não aguento mais, em casa eu tenho esposa e 7 filhos, não tem espaço para nada, não consigo. Aí o rabino falou para ele, olha, não faz o seguinte, vou te dar uma solução, compra um cachorro, leva um cachorro para casa. O cara achou estranho, falou, vou levar um cachorro para casa, como isso vai me ajudar? Eu tenho um cachorro a mais, vai ter menos espaço. O rabino falou, olha, acredita em mim, confia em mim, faz isso. E assim o cara fez. Passou uma semana, ele chegou para o rabino e falou, olha, Rav, piorou a situação, agora tem pelo em todo canto, o cachorro fica correndo para cá e para lá, não consigo ir para casa. O rabino falou, olha, não se preocupe, eu vou te dar a solução, compra 2 gatos, coloca mais 2 gatos em casa. O cara ficou maluco, falou, como assim, Rav, eu vou pôr mais 2 gatos em casa, já não tem nem espaço. Coloquei um cachorro, vou pôr 2 gatos, um correu atrás do outro, não vai dar. Bom, o rabino falou, foi lá e fez, depois de um tempo ele volta para casa e fala, Rav, não aguento mais. Pachuta, eu não consigo nem deitar na minha cama porque não tem espaço, tem sempre alguém lá, sempre uma criança, ou não dá, não tem como. Falou, Rabino, olha, sem problema nenhum, tem uma solução agora que vai resolver completamente seus problemas, compra 5 galinhas e coloca em casa. Aí o cara já ficou maluco, falou, olha, sem chance, o que você quer de mim? Eu vou colocar 5 galinhas em casa, aí então o quê? Como isso vai me ajudar? Vai só fazer mais barulho e mais bagunça. O Rabino falou, foi lá e fez. Passou agora, não aguentou nem uma semana, passou 2 dias, o cara voltou e falou, olha, de manhã a galinha começa a cantar, acorda a casa inteira. De noite, o cachorro fica latindo. Durante a noite, os gatos começam a brigar, um desespero, eu não aguento mais minha casa, não tem como. O rabino falou o seguinte, olha, faz o seguinte, pega o cachorro, os 2 gatos e as 5 galinhas, tira de casa. O cara falou, finalmente, um bom conselho, vou lá, fez isso, tirou todos de casa. No dia seguinte, o cara estava tranquilo, a casa é boa, tem muito espaço, está sobrando espaço. Ou seja, ele voltou para a situação anterior e todos os problemas que ele tinha até agora, que tinham piorado, voltou a ser beseder, mas isso com certeza não vai ajudar a vida dele, com certeza ele ainda vai estar incomodado, certo? Mesmo que agora, pelo menos, não tenha o cachorro, os gatos e as galinhas, isso não quer dizer que a casa está em ordem, que a casa está vazia, a casa continua
cheia. Pode ser que por um pequeno momento ele vai ter um certo alívio, mas daqui uma semana, daqui duas, o problema vai voltar. Então aqui a historinha de Rabi Mani também, o problema não está resolvido. O que Rabi Ben Eliashiv está fazendo? Ele manda ele para um canto, depois manda ele para outro canto, quer dizer, a vida não se solucionou. O que Rabi Ben Eliashiv está fazendo? Como isso ajudou Rabi Mani? Conta Agmará, última historinha. Shnei Talmidei Chamim, Shayu Lifnei Rabi Ben Eliashiv. Rabi Ben Eliashiv tinha outros dois alunos, dois Talmidei Chamim que eram alunos dele. Amrulo, falaram para ele, Itpalei Laleinu Kvodo, Shenieh Chachamim Arbe. Eles vieram pedir para Rabi Ben Eliashiv rezar para que eles sejam grandes Chachamim, grandes sábios. Aparentemente, eles estavam atrás na classe, eles eram um pouquinho piores, não conseguiam acompanhar os estudos, então eles pediram, olha, a gente sabe o que você pede acontece, sua reza funciona, reza para a gente ser um pouco mais sábio, um pouco mais inteligente, sabe, para pelo menos estar com todo mundo, pelo menos acompanhar o shiur, não ficar de fora. Amar laem e miaitá o shlachtia, falou Rabi Ben Eliashiv, falou, olha, eu tinha essa força, eu tinha essa capacidade, o que eu rezava acontecia, mas eu mandei ela embora. Não faço mais isso. Não peço mais isso. O que aconteceu? Por que Rabi Ben Eliashiv, de repente, mudou de lado, mudou de história? Então, essas daqui são basicamente as nossas 4 historinhas, elas são construídas uma em cima da outra, e elas vêm passar para a gente alguma coisa, pergunta o quê? Então, resumindo, o que a gente viu? Rabi Mani, ele tinha um problema com Beit HaNassi, com o governo local. O pai dele resolveu o problema. Rabi Ben Eliashiv era o rabino de Rabi Mani. Rabi Mani, quando estava problema com a família da esposa, sogros, cunhados, Rabi Ben Eliashiv rezou para ele, tentou transformar a família do sogro em pobres, depois em ricos, tentando resolver o problema de Rabi Mani, não ajudou. Depois Rabi Mani tinha um problema com a esposa. Aqui também ele tentou consertar, não funcionou, voltou para o que era antes. Depois vieram 2 alunos e tinham um problema com eles mesmos. O que a gente é, o que a gente consegue? A gente queria ser um pouco mais inteligente. Também falou para ele, desculpa, aqui ele não consertou o problema deles. Falou Rabi Ben Eliashiv, falou, olha, eu realmente tinha essa força, eu podia rezar, mas eu mudei de ideia, eu já não faço mais isso dessa forma. Agora, muito bem, o que essa historinha vem ensinar para a gente? Então, antes, como a gente vê aqui, tem 2 personagens, certo? Um personagem é Rabi Mani, o segundo personagem é Rabi Ben Eliashiv. Cada um desses personagens vem ensinar para a gente alguma coisa. Vamos começar com Rabi Ben Eliashiv, que é algo mais geral, não é algo específico dessa história, mas a gente vê a força da tefilá dele. A força da tefilá de Rabi Ben Eliashiv. Quando ele reza, isso acontece. Rabi Mani vem para ele porque ele está com um problema, certo? Rabi Mani, ele está com um problema, ele tem problema, no começo ele vai para o pai quando ele tem problema com o governo, depois quando tem problema com a família da esposa, ou com a esposa, ou os 2 alunos, quando têm problemas com eles mesmos, eles vêm pedir para Rabi Ben Eliashiv resolver o problema, e eles esperam que a tefilá de Rabi Ben Eliashiv resolva o problema. Todo mundo tem problemas na vida, certo? Todo mundo tem dificuldades, tem que lidar com coisas diferentes. Como a gente lida com isso? O primeiro modo de lidar com isso é tentar mudar a situação. Tentar mudar a situação na qual a gente se encontra. Rabi Mani e os 2 alunos, eles tinham algum problema, seja com a família, seja com a esposa, seja com eles mesmos. Existia um problema com eles, eles queriam resolver esse problema. O modo como eles tentam resolver o problema no começo é seguindo a shitá de Rabi Ben Eliashiv, rezando para a situação mudar. Se até agora a minha situação era A, eu quero viver na situação B. Eu quero viver numa situação diferente. E aí meus problemas vão estar resolvidos. No momento, eu tenho problemas, mas se as coisas fossem diferentes, se a minha situação fosse diferente, se eu estivesse em outra casa, se eu tivesse outra família, se eu fosse mais parecido com outra pessoa, aí tudo daria certo, tudo estaria em ordem. E é isso que Rabi Mani, no começo, vem tentar. Como é o modo de resolver o problema? Eu vou para o meu grande rabino, Rabi Ben Eliashiv, e ele vai acertar tudo. Ele vai falar, olha, seu problema é porque eles são ricos, vão virar pobres. Feia, vai virar bonita. Vamos mudar a situação. Vamos mudar a realidade na qual você muda e o problema está resolvido. O problema é que isso não dá certo. Não deu certo. Rabi Ben Eliashiv entendeu que, embora Rabi Mani tenha um problema com uma situação específica, quando a gente muda a situação, o problema aparece de forma diferente. Se até agora o problema é que eles eram ricos, virou porque eles são pobres. Se eu tinha problema porque o meu chefe aqui não era legal, no outro emprego eu tenho problema com os outros trabalhadores. E no terceiro emprego eu tenho problema com os clientes, que eles brigam, discutem, reclamam.
E se eu mudar de emprego de novo, eu tenho problema porque é longe, porque é difícil de chegar lá. Quer dizer, os problemas, eles não vão sumir. O problema que existe em uma realidade, mesmo que eu mude essa realidade, quando eu estiver na outra, vai aparecer um outro problema lá. E se a gente notar aqui, os problemas vão cada vez se aproximando mais da própria pessoa. No começo, o Rabi Mani tem um problema com o governo, que é mais distante. Depois, o problema já é com a família da esposa. Depois, o problema se torna com a esposa própria. E, por último, o problema dos dois também, Hamim, dos dois alunos de Rabbi Yitzhak ben Eliashib, é com eles mesmos. Ou seja, o problema vai aparecendo de novo. Então, mesmo que a gente possa rezar, e a reza tem força de mudar a realidade, nem sempre isso vai resolver os nossos problemas. Certo? Porque na situação que a pessoa se encontra, ele tem uma dificuldade, tem alguma coisa incomodando, a primeira forma de tratar isso é realmente com a tefilá. A primeira forma de tratar isso é realmente rezando. Quando a pessoa reza, ele tem a capacidade de mudar a metziut. Assim, essa é a força da tefilá. Certo? A Kadosh Baruch Hu colocou no mundo algo chamado tefilá, algo chamado reza, e essa reza é capaz de mudar a realidade na qual a gente se encontra. Então, por exemplo, aparece na Gemara que geralmente não se pode noivar, fazer um noivado no Hag, durante uma festa. Pesach, Shavuot. Por quê? Porque você tem que estar focado na festa, não se pode casar durante o Hag. Porque se você casa em Pesach, ou se você casa em Sukkot, ao invés de se alegrar com a festa de Pesach, com a festa de Sukkot, você vai se alegrar com o seu casamento particular e não com a festa geral. Então, fala Gumará, você não pode casar durante a festa. Porém, noivar é permitido. Por que noivar é permitido? Explica Gumará o seguinte, olha, é verdade que quando a Kadosh Baruch Hu cria a pessoa, logo antes da pessoa ser criada, já é predeterminado quem é o zivug, quem é o casal perfeito para aquela pessoa. Esse daqui vai casar com aquela pessoa vai casar com a outra. Já é predeterminado quem vai casar com quem. Porém, fala Gumará, se alguém rezar muito para casar com uma pessoa, ele pode tirar o zivug, como falar? Ele pode tirar o casal que pertencia a outra pessoa. Então, se o Yaakov ia casar com a Rachel, e alguém rezar muito, mesmo que Minashamayim, o planejado era que esses dois casassem, se outra pessoa rezar muito, ele pode acabar casando com aquela Rachel, ou uma mulher pode acabar casando com o Yaakov e separar os dois. Ou seja, a gente vê que a Tefilá, ela consegue transformar, ela consegue mudar o que deveria ser a realidade para uma realidade diferente. Isso é a força da Tefilá. Então, o Rabi Mani, na hora que ele tem um problema com a Metziut, na hora que ele tem um problema com a realidade na qual ele se encontra, ele resolve o problema da primeira forma, da forma ideal a priori, rezando. Eu vou para Kadosh Baruch Hu, eu vou para um tzadik que a Kadosh Baruch Hu deu para ele a força. Por favor, resolve meus problemas. Eu preciso que você resolva o problema, a situação que eu estou não está boa, resolve isso. E a Gemara mostra para a gente, na compreensão de Rabbi Yitzhak ben Eliashib, que isso não dá certo. Resolver os problemas dessa forma não dá certo. Você mudou de realidade, é verdade, mas os problemas continuam lá. A Tefilá, ela pode mudar a sua realidade, mas isso não quer dizer que você vai estar livre, que vai ficar tudo em ordem daqui para frente. Então, o que Rabi Mani deveria ter feito? Como Rabi Mani deveria ter resolvido o problema dele? Então, antes de seguir em frente, quero que vocês prestem atenção aqui, na imagem que tem atrás de mim. Quem puder participar, é bem-vindo. Quem for assistir gravado depois pode pensar sozinho. O que essas imagens elas têm em comum? O que elas querem dizer para a gente? Vou dar assim, uns 15, 20 segundos para vocês separarem um pouquinho nas imagens que a gente tem aqui e tentar perceber o que elas querem dizer. A mesma coisa tem coisas boas e coisas ruins. Ótimo, o que quer dizer isso? Você pode sentar numa pedra para descansar, O que tem em comum em todas essas imagens? Pedras. Pedras, certo? Todas as imagens, o que elas têm em comum são pedras. Aqui na imagem esquerda, do lado de cima, a gente tem David guerreando com Goliat. Ele pega uma pedra e usa ela para matar o gigante. Na imagem do meio em cima, pedra no sapato, certo? Isso é horrível, isso incomoda.
Na imagem da direita, a gente tem pedras formando uma arte, alguma coisa bonitinha. Nas pedras lá embaixo, do lado esquerdo, são Mehablim, terroristas atirando pedras. No meio embaixo, uma criança brincando com pedras. Do lado direito embaixo, um senhor descansando em cima de uma pedra. Ou seja, o que tem em comum em todas as imagens é a pedra. E o que diferencia? O que diferencia se a pedra vai ser, como David, uma pedra para salvar a Israel ou uma pedra para atacar um povo? Ou o que diferencia se a pedra eu vou usar ela para brincar ou para descansar? Para fazer uma arte que vai mostrar para as pessoas a beleza do mundo, ou se são pedras no sapato? O que diferencia tudo isso? A pedra é a mesma, certo? Obviamente não é a mesma pedra em todas as fotos, mas pedras, o conceito pedras é sempre o mesmo. A pergunta é, o que eu faço com a pedra que está no meu caminho? Se eu tenho uma pedra que está no meu caminho, um problema, uma situação, o que eu faço com ela? Será que eu consigo usar essa pedra, essa situação, para algo positivo? Ou será que ela se torna uma pedra no sapato? Será que eu consigo usar isso para mostrar para o mundo a beleza que existe no mundo, a diversidade, as possibilidades? Ou uso essa pedra talvez para me dar forças, essa dificuldade para juntar forças de novo e seguir em frente? Ou vou usar essa pedra para prejudicar outras pessoas? Vou colocar esse problema em cima de outras pessoas? Como eu uso a pedra que está na minha frente, a pedra que está no caminho? Como eu uso a situação com a qual eu me encontro, a dificuldade com a qual eu me encontro? Será que eu uso ela como desculpa para sofrer e para ser... para ser... para me sentir mal, para mostrar para os outros como a minha vida é sofrida, como a minha vida é difícil, e reclamar para todo mundo da minha situação? Ou será que eu consigo usar essas dificuldades, essas pedras no caminho, como forma de evoluir, como forma de crescer? Isso nos leva a gente a entender que existem duas formas de lidar com a Metziut. Existem duas formas de lidar com um problema que está na nossa frente. A primeira forma de lidar com isso, é como a gente viu até agora, é a Tefilá. A Tefilá, ela tende a mudar a situação na qual a gente se encontra. Ela tende a mudar a realidade que está na nossa frente. Agora, nem sempre isso resolve o problema, porque a nova realidade nem sempre vai ser perfeita, talvez vai aparecer um novo problema. A segunda forma de lidar com a realidade que está na nossa frente não é mudar a realidade em si, e sim mudar a nossa perspectiva dela, o modo como a gente vê essa realidade. No mundo da psicologia, trata um pouquinho sobre autoconsciência. Quem são pessoas que são autoconsciências, conhecem a si mesmo, sabem lidar com problemas, sabem lidar com dificuldades? Geralmente, a gente pensa que alguém autoconsciente é alguém que se pergunta muitas vezes o porquê. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu lido com isso dessa forma? Às vezes, a gente acha que se perguntando o porquê, a gente vai conseguir resolver o problema. Então, se eu estou com um problema no trabalho, eu estou com um problema no meu emprego, meu chefe não gosta de mim, me dá hora, me manda trabalhar até mais tarde, realmente a gente não tem um bom relacionamento. Geralmente, eu vou me perguntar, olha, por que ele tem problema comigo? O que eu fiz? O que tem em mim que incomoda a essa pessoa? E quando você vai começando a se perguntar o porquê, você acha que você chegou na conclusão correta. Porém, nem sempre isso é verdade. Às vezes, quando eu me pergunto o porquê e eu acho uma resposta, pode ser que eu achei que é uma resposta que nem sempre é a resposta verdadeira. Às vezes é uma forma de me acalmar, às vezes é uma forma de me responder, pelo menos, o porquê eu acho que aquilo acontece. Assim, pelo menos, eu tenho um motivo pelo que está acontecendo comigo, e agora eu tenho outra pessoa para culpar. Eu posso culpar que o chefe tem problemas com a família, eu posso culpar que o chefe ele tem inveja de mim, ou o que for. Quando eu me pergunto por quê, nem sempre eu tenho uma resposta correta. Às vezes é simplesmente uma resposta que me ajuda a aceitar a situação do jeito que está. A pergunta correta que a gente tem que fazer para ter um autoconhecimento e para saber lidar com a situação que está na nossa frente é a pergunta de o quê? O que eu posso fazer para que a situação se torne melhor? O que eu posso fazer para que meu chefe comece a gostar de mim? Que o meu chefe reconheça que eu sou alguém que me esforça pelo trabalho, eu faço parte da empresa. O que eu posso fazer para que os meus cunhados, os meus sogros, os meus amigos
Não me vejam como alguém a ter inveja dele, ou alguém fraco, ou alguém que não é corajoso, e sim alguém que eu posso confiar, alguém que eu posso conviver com ele de forma positiva. Ou seja, se perguntar demais o porquê das coisas, nem sempre vai me dar um resultado positivo. Tem que perguntar o que eu posso fazer nessa situação. Como eu posso lidar com essa situação? Se eu tenho uma pedra no caminho, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, o que eu posso fazer para que eu consiga agir de forma com que esse problema se desfaça, com que esse problema se torne, na verdade, uma força? Por que os problemas vêm para a pessoa? Geralmente, quando acontece uma coisa ruim para a pessoa, a gente sabe que é Minah Shamayim, então a gente reza para esse problema ir embora. Ou seja, a nossa conclusão é a seguinte: eu estou com um problema, estou com uma dificuldade, Deus colocou isso na minha vida, eu vou rezar para Ele tirar isso da minha vida. Certo? Emuná. Deus colocou um problema na minha vida, rezei, Ele tirou. Mas e daí? Se eu rezei e Ele tirou, por que Ele colocou esse problema na minha vida? Será que eu resolvi o problema? Será que agora está tranquilo? Será que o problema foi por acaso? Olha, por acaso eu caí justo com esse chefe incômodo, eu tive problema com os meus filhos por acaso? Rezei para Deus, Ele resolveu o problema, está tudo em ordem? Não, o problema estava lá para você aprender e crescer, para você desenvolver alguma coisa, para você desenvolver alguma técnica. Às vezes você tem um problema no trabalho, ou você tem um problema com os colegas do emprego, você desenvolver sua comunicação, de como conversar. Ou seja, quando o Kadosh Baruch Hu coloca um problema na vida da pessoa, a meta é com que ele aprenda técnicas, ele desenvolva alguma coisa dentro dele para lidar com aquele problema. E não fugir. Às vezes a reza é uma fuga. Às vezes quando fala Kol Minah Shamayim, tem religiosamente falando, quando acontece alguma coisa ruim, a gente fala é Minah Shamayim, a Kadosh Baruch Hu assim quis. Mas tem que saber que nem sempre isso é uma expressão de emuná. Às vezes é uma expressão de medo. Eu não quero lidar com isso, eu não quero buscar forças para lidar com isso, então eu vou fugir da situação, eu vou falar que a Kol Minah Shamayim, olha, isso aconteceu porque a Kadosh Baruch Hu quis, eu não posso fazer nada com isso. Estou fugindo. Nem sempre isso, a Kol Minah Shamayim, é realmente uma expressão de emuná. Às vezes é um jeito de fugir. Deus colocou isso na minha vida e é para ser assim. Ou eu posso rezar para Deus tirar isso da minha vida, como se isso daqui fosse resolver o meu problema. Quando, na verdade, o que tem que acontecer aqui é pegar essa situação, pegar o que aconteceu e tentar ver o que essa situação pode criar dentro de mim, que capacidade, que habilidade isso pode criar dentro de mim, aí eu vou conseguir lidar com isso de forma correta. Entender que os problemas, na verdade, eles são oportunidades, eles são desafios para criar alguma coisa nova dentro de mim. Por isso, se é algo que eu não consigo lidar, se é uma dificuldade que para mim é impensável, eu não tenho habilidades para isso, essa dificuldade não vai vir para mim, possivelmente. Se isso veio para mim, é porque eu tenho a capacidade de ultrapassar isso, de aprender alguma coisa e me desenvolver. Rabi Mani, esse era o problema dele. Rabi Mani, quando ele veio para Rabi Yitzhak ben Eliashib pedir para rezar, para resolver os problemas dele, ele achou que, olha, se a situação mudar, vai ficar tudo bom, vai ficar tudo perfeito. Quando não é real, quando não é verdade. Rabi Yitzhak ben Eliashib, ele entende isso, possivelmente. Ele quer mostrar isso para Rabi Mani. Então, o que ele faz? Quando Rabi Mani tem um problema, os meus parentes são muito ricos e me incomodam, ele fala, tá bom, que sejam pobres. Ele vai para o outro extremo, para mostrar para Rabi Mani, olha, você acha que se eu te tirar dessa situação, as coisas se resolvem? Então vamos lá, vamos para o oposto, vamos ver o que vai acontecer. E também não dá certo. Rabi Mani entende que, olha, não vai dar certo, mas ele não entende isso completamente. Então, quando ele tem um problema com a esposa, ele vem de novo para Rabi Yitzhak ben Eliashib, tentando resolver o problema com a tefilá, tentando resolver o problema mudando a situação. Isso não funciona. Até que os dois alunos que vêm para Rabi Yitzhak ben Eliashib falam, olha, a gente está com um problema com a gente, com nós mesmos, a gente queria poder entender melhor, ser mais sábio, então reza pela gente. Rabi Yitzhak ben Eliashib entende que, olha, eu tentei mostrar para Rabi Mani que isso não funciona, que a reza não tem que ser dessa forma. A reza não tem que ser Deus muda a minha realidade. A reza tem que ser Deus me ajuda a lidar com essa realidade. Entender por que eu estou nessa realidade, o que eu posso fazer para lidar com ela direito. Ele fala, olha, eu não vou rezar para vocês virarem Chachamim, porque aí vocês vão ter outros problemas. E vocês não vão entender o que tem que ser feito. Então, essa historinha vem passar para a gente justamente isso. A tefilá, ela tem a força de mudar a realidade. Isso é verdade. Porém, a tefilá correta tem que ser uma tefilá de pedir para Kadosh Baruch Hu, me dê os kelim, me dê as ferramentas para lidar com a situação que eu estou. Porque se eu fugir dessa situação através da reza,
os meus problemas vão aparecer de novo em outro lugar e eu não vou saber lidar com eles. Então, eu vou mudar de casa, eu vou ficar a vida inteira mudando de casa, mudando de emprego, mudando de país, tentando fugir dos meus problemas. Não adianta. Os problemas vão chegando cada vez mais perto e mais perto e mais perto. Então, a reza real e o modo correto de lidar com essas situações é rezar e pedir para Kadosh Baruch Hu abrir nossos olhos para saber como lidar com aquela situação e não para fugir dela. Então, às vezes você tem problema com alguém, é bom, você poderia rezar, olha, Deus, muda essa pessoa, não aguento mais ele, muda ele, que ele se transforme em outra pessoa. Funciona, às vezes funciona, mas e quando aparecer mais alguém problemático? E quando você tiver problema com mais outra pessoa, o que você vai fazer? Vai rezar de novo, de novo, de novo, de novo? Nem sempre a tefilá vai ser aceita. Então, o que você tem que rezar é que Deus abre meus olhos para saber como lidar com essa situação, como entender direito o que está acontecendo e o que eu preciso fazer para que isso não volte a acontecer, para que eu consiga transformar isso em algo de bom, em algo que vai fazer com que a gente cresça juntos, com que eu melhore, com que eu tire de dentro de mim um potencial que eu não conhecia. Às vezes tem potenciais dentro da pessoa que você só descobre naquele momento de adrenalina, no momento em que você acaba tendo que passar por uma situação, uma dificuldade. Você pede para Deus, olha, essa dificuldade está na minha frente, que potencial ela vem tirar dentro de mim? O que ela vem criar? Então, quando a gente tem uma pedra no caminho, tem que parar para pensar o que eu posso fazer com essa pedra. Se ficar pensando por que essa pedra está no meu caminho, não vai resolver seu problema. Não vai ficar tudo certo, não vai ficar tudo em ordem. A nossa grande pergunta é, o que eu faço com a pedra que está no meu caminho? Como eu lido com ela? Como eu transformo ela em algo positivo? Então, possivelmente, é isso que a nossa historinha vem contar para a gente. Escolha, pessoal. Obrigado por virem. Já da semana que vem continuamos.